estudante, tudo bem com você? Hoje vamos conhecer algumas características do público-alvo da educação especial. Espero que vocês possam se apropriar desse conteúdo e, mais do que apropriar-se dele, colocá-los em prática tanto na vida pessoal de vocês, quanto na vida profissional, quando estiverem atuando como professores, nos ajudando a construir escolas mais inclusivas. Bom, características dos estudantes público-alvos da educação especial. Primeiramente, penso que é importante resgatar com vocês o que seria educação especial. De certo modo, eu ainda percebo uma confusão de compreensão entre educação especial e educação inclusiva. Por quê? Porque para alguns, quando a gente pensa na educação especial, numa perspectiva de educação inclusiva, era quase que como se educação inclusiva superou a educação especial. E informação equivocada. Isto não é verdade. Educação especial, como previsto na LDB, é uma modalidade de ensino e, como tal, ela é transversal, ou seja, ela perpassa todos os níveis e modalidades de ensino. Ainda como uma modalidade, ela perpassa inclusive as outras modalidades. Então, desde a educação infantil ao ensino superior, como, por exemplo, educação profissional, educação indígena, educação no campo, porque é a perspectiva que podemos ter pessoas com deficiência em todas as fases, em todos os contextos da vida. Então, a compreensão desta área, né, da educação especial, enquanto uma área que ela vai oferecer recursos, suportes, metodologia, vai estar a serviço da educação comum para construirmos educação inclusiva. E também ela é aquela que vai garantir o atendimento educacional especializado, que vai olhar para as barreiras que estão dificultando a aprendizagem do aluno com deficiência ou as barreiras impostas pela deficiência, e a educação especial ela tem como objetivo minimizar e, em alguns casos, até diminuir, eliminar essas barreiras. Portanto, educação especial é uma área de conhecimento, também é uma área de conhecimento no qual pesquisadores testam estratégias, metodologias, validam e fazem pesquisas, e é uma modalidade de ensino. E educação inclusiva é uma escola para todos, que promove a aprendizagem de todos os alunos. Então, feito a definição, né, do que é educação especial e do que é educação inclusiva, vamos entender qual é o público-alvo da educação especial. Por que entender? Porque em alguns países esse público pode variar, dependendo do contexto político e econômico, inclusive. Hoje, no Brasil, há uma discussão de quem seria esse público-alvo. A gente está com a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva desde 2008 aprovada, e nela ela ainda está vigente. A gente tem como público-alvo 6 áreas distintas, né? Então, são alunos com deficiência, são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, é uma visão que você tira a responsabilidade, o atributo da deficiência do indivíduo, mas é uma visão muito mais social, que você atribui ao meio que está dificultando a plena integração do indivíduo com deficiência. E ela se dá, então, na deficiência auditiva, na deficiência intelectual, na deficiência física e na deficiência visual. E também, mais adiante eu vou esclarecer, eu quero perpassar os 4 primeiros, também no TGD, altas habilidades superdotação. Então, deficiência auditiva, surdez, né? Considerar a pessoa surda é aquela que pode ter, né, perda auditiva, que compreende e interage no mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura
principalmente pelo uso da Libras. O nosso país há ainda uma controvérsia na definição de deficiência auditiva e de surdez. Basicamente, a gente tem a perspectiva da cultura surda, do surdo, que é aquele que é usuário da Libras, que não faz uso de aparelho, e a deficiência auditiva, há aqueles alunos que fazem uso de aparelho, mas que também pode ter, né, perda bilateral parcial ou total, que coloca muitas vezes, quando pequeno, o implante coclear. Então, este a gente está falando do aluno com deficiência auditiva, que pode ser aferida por meio de audiogramas nas frequências, né? Ele tem que ter 40 decibéis, 41, né, decibéis ou mais. E é muito importante que a gente tenha respeito, seja pela abordagem do aluno que se intitula e tem como premissa a cultura surda, que não coloca o aparelho, tanto quanto o respeito por aqueles que a família faz a opção em ter e usar o aparelho auditivo e que muitos deles, inclusive, conseguem e desenvolvem, aprendem até a falar. Então, a importância de ter as duas abordagens respeitadas. Importante também vocês terem claro que a deficiência auditiva, né, surdez, ela pode ter, né, o período de aquisição congênitas ou adquiridas. Ou seja, o que é isso, né? O período de aquisição faz com que esse aluno, que porventura já nasceu com a surdez, então ó, quando o indivíduo nasce surdo, ele tem a surdez, a gente define como pré-lingual, ocorreu antes da aquisição da linguagem. Mas a gente também sabe que crianças muito pequenas podem ser acometidas, como por exemplo de meningite, no qual ela ainda não desenvolveu uma linguagem e também faz com que ela seja, também não é congênita e adquirida, mas ele também pode ter a característica da pré-lingual por não ter desenvolvido a linguagem ainda. Em outros casos, quando o indivíduo perde a audição no decorrer da sua vida, nesse caso a surdez poderá ser pré ou pós-lingual, como no exemplo do meningite que eu dei. Antes do nascimento, então já nasce, ou depois, mas também pré-lingual, quando ele ainda não desenvolveu a linguagem. Às vezes a criança pode ter um acidente e inclusive ter a deficiência auditiva, inclusive na vida adulta, o que facilita porque ele já vai ser pós-lingual porque desenvolveu a linguagem. Importante deixar claro para você, futuro professor, que esta aula de hoje, embora a gente apresente algumas características principais de cada uma das áreas, né, dos que são público-alvo da educação especial, que mais importante do que conhecer e saber cada característica é compreender que um aluno não é igual ao outro. Ou seja, então, se nós não somos iguais, não tendo deficiência, aqueles que têm uma deficiência também não é igual. Então, o aluno com deficiência auditiva, que eu mencionei anteriormente, ou agora com deficiência intelectual, um aluno não é igual ao outro. Então, as características, elas são para que vocês possam conhecer, sim, as principais, mas elas não são as definidoras. As definidoras da aprendizagem, de como ele vai aprender. Por quê? Porque cada aluno é de uma forma. Então, você vai precisar conhecer os sujeitos no processo educativo para poder planejar o ensino para ele. Ainda assim, a deficiência, então, intelectual, ela é aquela que tem, né, um funcionamento, ela que compromete, é definida, né, como um funcionamento intelectual notavelmente reduzido, abaixo da média. É aquela que você consegue perceber. É diferente de falar assim, e este aluno, até os 8 ou 9 anos, a gente não percebia nenhuma característica nele. Agora, no período da alfabetização, ele tem algumas dificuldades. Não. É importante ter claro que a deficiência intelectual, ela é associada a outras áreas, inclusive, e ela é visivelmente notado quando essa criança apresenta um
comprometimento, né, no seu funcionamento intelectual. Então, está associado a limitações na comunicação, na compreensão de conceitos, na execução de tarefas, na autonomia e cuidados pessoais. Ou seja, é uma deficiência que compromete as funções psicológicas superiores. É como se eu desse um exemplo assim, a criança, quando vai comprar um pão, a gente considera, estou comprando pão na padaria. Para uma criança que tem comprometimento, né, da autonomia, em cuidados pessoais, ela pode não ter essa compreensão tão clara e pensar até em ambientes, por exemplo, que coloca ela em risco, como atravessar uma rua, como ter dificuldade em compreender a relação de um produto e onde vende. Então, não é específico só do processo de alfabetização, porque houve uma confusão ao longo do tempo que muitos alunos com dificuldade no processo de alfabetização ou fracasso escolar foram classificados como alunos com DI. Então, aqui estão as áreas, como eu já mencionei anteriormente, que prevê, então, funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, mas pelo menos 2 áreas ou mais de habilidades adaptativas. Ela precisa manifestar esse comprometimento além do funcionamento intelectual, né? Ou no que ele se caracteriza? Na comunicação, nos autocuidados, nas habilidades sociais, na saúde e segurança, como eu dei o exemplo, né, de onde a utilização dos recursos da comunidade, onde eu compro pão, o bombeiro, entre outros. Temos também a deficiência física. A deficiência física é uma alteração completa ou parcial de um ou mais membros, seguidos, né, de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretado de comprometimento da função física. Ou seja, eu tenho uma perda, por exemplo, dos membros superiores ou paraplegia, por exemplo. Eu tenho dos membros inferiores e superiores quadriplegia. Então, é um comprometimento da função física, que também pode ser decorrentes de características neurológicas, como a mais comum, eu diria, paralisia cerebral, é bem comum vocês verem no cotidiano da escola, como características motoras, que seria amputação, onanismo ou ausência de um membro. Então, para você, futuro professor, a deficiência física, ele não tem comprometimento intelectual. Quando a gente tem algum aluno que tem comprometimento intelectual associado a uma deficiência física, a gente chama que ele tem deficiência múltipla. Então é importante não ter o preconceito, porque a deficiência física ela está estampada na cara, né? Ela é aquela que é visível. Então a gente precisa cuidar para não ter uma atitude preconceituosa diante de uma barreira motora e confundir com impedimento ou incapacidade para aprender. E para ela, muitas vezes o uso de tecnologias assistivas favorece muito a aprendizagem. Por fim, temos a deficiência visual, que ela se dá de 2 formas. Ou é a cegueira, que é uma alteração grave, né, ou total de uma das funções elementares da visão. E a gente tem, para esse caso, né, da cegueira, sem sombra de dúvida, a importância do braille, dessa criança aprender o quanto mais cedo locomoção. Então, ela é a perda, né, do tamanho do campo visual, ela é aquele comprometimento que o aluno, de fato, não consegue ver. A gente chama essa deficiência visual, né, caracterizada como o aluno cego. E nós temos o outro, que é o aluno com baixa visão, que também é conhecida como visão subnormal. Todavia, na escola, mais comum a gente utiliza baixa visão, e para esse é diferente de só usar um óculos como o meu. Para esses alunos, sem sombra de dúvida, né, essas funções elas englobam desde simples percepção de luz até a redução da acuidade ou do campo visual. Ou seja, elas interferem de fato ou limitam a execução de tarefas e o desempenho geral.
é aquela que na escola, muitas vezes o professor vai lançar mão de material ampliado para que o aluno possa aprender. E aí, por fim, nós temos mais duas áreas que é público-alvo da educação especial, que eu vou passar para vocês algumas características. Uma é o TGD, mais utilizado atualmente como TEA, né, que é o Transtorno Global do Desenvolvimento, mas conhecido como TEA por conta do transtorno do espectro autismo. O que nós temos em relação a essa área? É uma área, a gente fez a opção por manter TGD. Por quê? Porque TGD na LDB ainda está prevista, ela foi atualizada em 2013 e trabalha com os transtornos globais do desenvolvimento, mas a literatura vem trabalhando com o TEA. Então é importante que vocês conheçam e saibam dos dois conceitos. O TEA, normalmente, as principais características dele, né, são ausência ou pouco desenvolvimento de interação social e comunicação, comportamentos, interesses e habilidades restritas e repetitivos e estereotipados. Atualmente, a ciência não fala mais só de um tipo. Então, para você, futuro professor, é importante ter claro que o aluno com TEA, ele não se apresenta só de uma forma, né? O aluno com TGD, ele pode ter uma variabilidade, desde aquele que tem fala desenvolvida e aquele que mal consegue interagir com o outro. Então, a importância de não generalizar uma característica para todo e qualquer aluno. Ele vai apresentar, né, déficit na comunicação e na interação social, ele vai apresentar déficits no comportamento não verbais e na comunicação, que é sinal para você poder perceber, déficits na formação e na manutenção de relações adequadas. É importante vocês perceberem que tais características vai depender muito de cada aluno e do trabalho feito com esse aluno desde a educação infantil. Quando a gente trabalha muito cedo com essas crianças, cada vez mais as pesquisas vêm apontando que eles conseguem ter uma integração na classe comum e, inclusive, interagir com o outro e chegar nos níveis mais elevados de ensino. Essa perspectiva, né, de déficit no comportamento, interesses e atividades restritas e repetitivos, fala, movimento estereotipado, vocês já devem ter visto isso em diferentes filmes, são importantes características, mas vocês não devem limitar-se a elas, porque com o trabalho da área da comunicação alternativa, do suporte da educação especial, tais comportamentos podem ser modificados. Então, é importante vocês terem clareza que estas características, elas aparecem, elas são visíveis, mas isso não impede que o aluno consiga aprender. Nós temos outros sinais, né, que aparecem desde a primeira infância, que o aluno, muitas vezes, na questão da linguagem, ele vai ter uma fala ou não vai ter fala, ou às vezes tem até uma fala de ecolalia, ele repete coisas que o adulto fala sem um significado ou fora de contexto. E a combinação de sintomas, que seria uma quarta característica, que é aquele sujeito que pode ter esta combinação, ela vai, sem sombra de dúvida, possibilitar dificuldade para o seu funcionamento diário. Ele vai precisar de ajuda, muitas vezes, de um adulto para atividades, quando é mais comprometido, até do seu dia a dia, como se alimentar, como altos cuidados. E, por fim, a última área, não menos importante, que muitos não conhecem como público-alvo da educação especial, os alunos com altas habilidades superdotação, que são aqueles alunos que têm uma capacidade acima da média na aprendizagem, que têm muita facilidade. E é importante que a gente tenha claro que nem sempre ele é bom em todas as áreas. Que ele pode ter uma habilidade acima da média, por exemplo, em matemática e não em história, e que essa capacidade acima da média, ela está associada a mais duas áreas, criatividade e persistência na atividade. Esse aluno, muitos anos, foi invisibilizado nas nossas escolas. Pouca atenção foi dada para eles. Será, então, por isso que tem aqui, né, uma interrogação para nós,
Será que os estudantes com altas habilidades são os primeiros da sala? São os que são bons em tudo? São aqueles que tiram 10 em todas as disciplinas? Certamente não. Você acha, né, que isso é assim? Não. A gente finaliza nossas características principais do aluno público-alvo da educação especial, relembrando que pessoas com altas habilidades, elas não pertencem a um grupo homogêneo de pessoas e nem são sobrenaturais. Eles são pessoas que estão no contexto da classe comum e muitas vezes não são notados. Mas você, professor, futuro professor, ao conhecer essas características, poderá identificar alunos com indicadores de altas habilidades e, inclusive, enriquecer na área de interesse. Espero que vocês tenham aprendido as principais características dos alunos público-alvo da educação especial e, a partir delas, possam planejar um ensino cada vez mais inclusivo para todos os alunos. Até mais!